Fala pessoal, hoje eu trouxe aqui o Arthur em já numa manifestação contra a polícia. Pois é, meu irmão, agora sim, ó. A gente vai tentar perguntar pra eles por que, em primeiro lugar, não houve essa comoção toda quando uma pessoa honesta, um trabalhador, um policial, foi alvejado e covardemente morto por bandido. E dois, por que na Bahia eles não fazem esse tipo de coisa, que morreram mais pessoas em operações policiais e mais, a polícia no governo passado, que também era do PT, matou mais do que a polícia de São Paulo. Então, pera lá. Por que lá no PT, lá na Bahia que tem o PT, nada acontece? E aqui em São Paulo, eles estão se comovendo com os bandidos? Eu queria começar demonstrando que o MBL tá errado nesse trecho. O MBL, nesse caso, não é feliz com a sua fala. Tá errado nisso. A esquerda, na verdade, a esquerda odeia o Rui Costa e odeia esse pessoal de esquerda que defende massacre. Nas palavras deles, né? Tem um vídeo expressivo para ele disso, que é o vídeo das chacinas. A esquerda já se pronunciou sobre isso, inclusive atacando o Rui Costa. Absolutos, a Bahia lidera com 1.464 mortes, ou seja, se a polícia quisesse resolver de outra maneira por aqui, teria resolvido, e existe recurso para isso. Os números mostram, até porque eles sabem que os malas já tinham saído da quebrada, tanto que acharam um Deivinho bem longe do Guarujá, na zona sul de São Paulo. Mas qual policial da rota resiste a encher o de cocaína e tocar o terror em um bairro pobre, não é mesmo? Esse trecho aqui do cara falando que policial não resiste a encher o cu de cocaína e colocar terror em bairro pobre não viralizou, né? Isso é uma coisa muito curiosa, né? Qual policial que não resiste a isso, né? Inclusive, se eu fosse ele, eu teria um certo temor de andar na rua em São Paulo com um canhão de comunicação que ele tem. Esse vídeo não foi visto por 39 mil visualizações, não foi visto por pouca gente. E ele fala diretamente isso, ele fala que policial só serve para meter terror em pobre e que basicamente só usa cocaína e mete terror em pobre, né? É uma fala que, se fosse na direita, se esse tipo de coisa fosse dita pela direita, fosse dita por um libertário, por exemplo, a gente veria uma repercussão completamente diferente, né? Acho curioso que ele possa dizer isso e ninguém mais possa, né? Mas isso é outra história. Quando Tarcísio dá entrevista anunciando que a operação foi bem sucedida e que está extremamente satisfeito com o que aconteceu, preciso ser o desagradável do momento para dizer que ele não age assim apenas por ser milico, carioca e fruto do bolsonarismo, como eu tenho ouvido por aí. Podemos usar um exemplo petista e da Bahia para provar que sim, governantes tendem a ficar satisfeitos ou neutros com chacinas. Rui Costa, enquanto era governador do estado nordestino, comentou uma operação que aconteceu na Cabula de forma desastrosa. Na visão do hoje ministro, PM é como um artilheiro em frente ao gol e precisa decidir a melhor forma de botar a bola para dentro. Não, ele não falou a bala, ele falou a bola. Depois, emendou o discursinho mole sobre respeitar a Constituição, presunção de inocência, para ficar bem na fita, né? Mas na prática, da esquerda à direita, há pouca vontade e inteligência para resolver a violência sofrida pelos mais pobres nas favelas e também um certo medo de peitar os comandos da PM, que não gostam de se submeter a governo algum, menos ainda aos de esquerda. Além disso, o daterismo cultural é muito forte, mesmo que a Priscila Beltrame da OAB de São Paulo venha a público e diga que os envolvidos não tinham relação com o tráfico, você pode abrir o campo de comentários de... Então vocês podem ver ali que essa fala se repetiu algumas vezes no caso da Bahia, e é uma fala assim que geralmente coloca isso, né? Ao meu ver, a esquerda ela se pronuncia assim sobre isso. E ela não quer que o Lula e que o Flávio Dino façam uma organização em torno disso. Para eles não interessa e erra, nesse caso, mamãe falei, ao colocar essa fala desse jeito, né? Digo mais, isso é uma das poucas coisas que o PT é criticado pela sua política de segurança pública. Vamos tentar descobrir? A gente acabou de chegar aqui na manifestação, mas parece que tá meio flopado.
nada, né? Olha, parece que as pessoas gostam da polícia, afinal de contas, né? Porque os caras fizeram uma baita divulgação. Tem o que aqui? 100 pessoas no início? Vem cá, vamos lá mostrar. Meu nome é Amanda. Deixa eu perguntar. E aí, tudo bom, velho? Beleza? Precisa do quê? Precisa o quê? Ah, a gente veio aqui filmar vocês. Não, vamos lá, vem cá. Então, a gente tá respeitando. O mesmo direito que você tem de manifestar, a gente também tem direito de manifestar. Eu também tô aqui manifestando também. Mas eu tô aqui manifestando. O Malboro quer entrar, eu vou colocar ele aqui na tela aqui. Argumento, eu não acho que... Agora só Muito eu. argumento, velho. Vamos conversar. E aí, pessoal, tudo bom, velho? Quer trocar uma ideia comigo? Pra caralho, velho. E aí, pessoal, tudo bom, velho? Quer trocar uma ideia comigo? Pra caralho, velho. Comigo. Pra caralho, velho. Pra caralho, velho. Por que tá voltando essa parte, meu? Tá rindo? O pessoal ver acontecendo isso. Vou botar só mais uma vez. Ninguém viu, né? Caralho, velho. Tu não acha que tu tá tentando fazer o mundo demasiado, não, velho? Não, eu só quis colocar. Não, tá chato, tá? Eu só quis colocar, eu achei que era válido. Porque vamos. Foi eu de novo. Foi eu novamente. Nem doeu, velho. Não! Esse é o máximo que você consegue, irmão. Filmou isso, Ever? O que você acha, chefe, daquele bandido que foi ao... Filmou isso? Que é a O que única você preocupação acha? dele. Quem você acha dessa figura que tá aí na tela agora? Eu e a Neves, isso aí? Eu e a Neves, cara. Não é Eu acho minha que neve. se esse caísse pra porrada como a mamãe falei, ele ia ter problemas, tá? Acho que esse é o agitador, tá? ao Que beijado? acontece, né, velho? Já pra pensar nisso, velho? O quê? Sei lá. Não parece que isso é uma representação de uma identidade, tá? Tô falando sério, pô. Tu sente que isso é tipo. Tu sente que isso é tipo uma coisa que essa pessoa internamente realmente quis fazer, ou a representação dela, dessa pessoa? Ou é uma parada que fez pra chocar e pra pertencer e pra, tipo, gritar um determinado tipo de visão de mundo, tá? Cara, eu acho que essa pessoa daí, ela tem que ser pelo menos um pouquinho assim, velho. Senão ela não consegue. Não consegue tancar, não, Bostil, não, né? tanca, não tanca. Não tanca. Vai velho. um Tipo, dia assim, mas não dá pra ficar uma semana isso é sem meio ser um o significado de coringar pra esquerda, né? Tipo. Tem uma fala do Nietzsche que é interessante pra isso. Que é que toda a filosofia de vida começa com uma hipocrisia. Ele diz que quando você... Por exemplo, a religião. Você começa a ter fé em alguma coisa. No início, você indo no culto, indo na missa e tal, você não tem a mesma devoção que seria devida àquele local, àquela atividade. E aí, mesmo assim, você age tal qual tivesse, para que isso de alguma forma fosse alcançando seu espírito. E ele fala que isso acontece com a filosofia, com a engenharia, que a gente sempre começa nas atividades de forma hipócrita, imitando, copiando, mas só depois aquilo eu passo a ser engenheiro, eu passo a ser cristão, eu passo a ser o que quer que seja, né? Eu acho que é um pouquinho disso aí, cara. O Rina falou, minta até que saiba. É mais ou menos essa
a linha, acredito eu, desse cidadão aí, né? Ele veste isso, ele ainda não é assim, mas conforme ele vai vestindo isso, ele vai representando esse personagem, ele vai ficando cada vez mais parecido com isso daí. Marble.